E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre o período republicano de Roma. Falar do que, professor? Falar de um assunto muito importante, que é sobre as instituições romanas na República e o conflito entre patrícios e plebeus. Vamos lá? Mas se você quer ter notícias do canal, ative o sininho aí, ó, bonitinho. Inscreva-se no canal também, compartilhe esse vídeo. Vamos lá? Quando falamos da República Romana, justamente no período em que Tarquínio o Soberbo, o último rei de Roma, é deposto pelo Senado. Senado esse composto pelos patrícios. Vimos no vídeo anterior, não esquece de ver o vídeo anterior. O vídeo anterior falava de quê? Falava do período da monarquia romana. Beleza. Quando falamos disso, observamos que Roma inicia um período que nós chamamos de república. Res pública, coisa pública. E para poder facilitar a administração romana, essa república tinha órgãos legislativos e órgãos executivos. O órgão legislativo era composto exclusivamente pelo Senado. O Senado era o órgão máximo da república. Era o órgão responsável por controlar toda a administração, as finanças, além de decidir sobre a guerra ou pela paz. Mas quem fazia parte do Senado? Muito bem, os patrícios, aqueles que eram donos das melhores terras. Beleza? Os órgãos, então, que é do poder executivo, podemos citar, então, podemos falar, e é bom entender, e a referência para os dias de hoje, podemos falar, então, de quem? Podemos falar dos cônsules. Os cônsules eram em número de 2 e eleitos pela Assembleia Centurial. Essa Assembleia escolhia 2 cônsules para ficar no período de 1 ano, para propor lei e presidir o Senado e as chamadas Assembleias. Essa era a função dos cônsules. Morreu. Segundo órgão magistrado, o pretor. Pretor aquele que era responsável pela administração da justiça. Acredito eu que você já ouviu a referência em a guarda pretoriana. Pum, pum, pum. A guarda pretoriana era justamente aquela guarda, tá, que vai tomar um poder também de justiça, mas em nome do imperador romano, mas isso lá no Império. Nesse momento, o pretor é responsável em fazer a aplicação da justiça. Beleza? Terceiro órgão magistrado, o censor. Censor, professor. Censor. Considerando da palavra censor, dica, censura. Quem que era o censor? Também de censo. Mas quem que era o censor? Censura, censor. Então, cabia-se a ele, o cara dessa função, ou o grupo daquela função, fazer o censo da população. O critério usado para fazer o censo era justamente a renda do cidadão romano, que fornecia os dados para elaborar o álbum senatorial. Então isso é importante, porque com esse álbum senatorial criava-se a lista dos senadores. Além disso, além de fazer esse censo, de acordo com a riqueza, os censores eram responsáveis pela questão da moral dentro da República Romana. O outro órgão magistrado é o chamado édio. Édio era encarregado de conservação da cidade, o policiamento do abastecimento. É mais ou menos, na sua cidade, aquele órgão responsável da guarda municipal, responsável em colher o lixo e manter a cidade limpa. Essa é a origem deles, é um órgão chamado édios. O outro órgão magistrado é o questor. Questor era responsável em cuidar do tesouro público, era responsável em fazer a cobrança do tesouro. Ou alguns falam ser cobradores de impostos. Já o ditador é um magistrado que em épocas de grave crises, como calamidades e guerras, era escolhido um ditador que ficaria no governo em Roma no máximo 6 meses, que governava com plenos poderes, é claro, sendo observado pelo Senado. E ainda tinha o Conselho de Pontifícios, que eram responsáveis pelas funções religiosas. Então, capta aí a mensagem. Nós temos na República os seguintes órgãos políticos. Órgão legislativo, que é o Senado. Nós temos as chamadas magistraturas, que são órgãos do poder executivo, composto por cônsules, pretor, censor, édio, questor, ditador, conselho de pontífices.
Beleza? Só isso? Não. Nós temos mais um conjunto de assembleias, onde nessas assembleias são chamadas 3 assembleias romanas. Nós temos a chamada Assembleia Centurial. Essa Assembleia Centurial era chamada de Comitia Centuriata, e essa comitiva centuriata era a mais importante delas, porque era dividida em centúria. Essa centúria era um grupo de soldados, cidadãos. Um grupo de quantos soldados, professor? 100 soldados. E esses 100 soldados eram chamados de centuriões, cuja função era, votar os projetos apresentados. Nessa assembleia, então, tinham o quê? 98 centúrias patrícias e 95 plebeias. E como o voto votava os projetos nessa assembleia era contado por centúria, não por plebeus, então o que acontecia? Sempre prevalecia a vontade da aristocracia. Além da Assembleia Centurial, existe a Assembleia Curial, que examinava os assuntos religiosos. Professor, a Assembleia Curial, já ouvi falar disso? Sim. Quem aí já teve falado dentro da igreja, chama de Cúria Metropolitana. Cúria, reunião, Assembleia. Então, a Assembleia Curial é um termo romano que até hoje se utiliza dentro das instituições religiosas da cristandade. E a Assembleia Tribal, que é a última, nomeava os questores e os edes. Nomeava aquele que cobrava os impostos responsáveis pelo tesouro e nomeava então aqueles que iam cuidar da manutenção da cidade. Beleza. Na República Romana, então, fica a dica. Você tem que perceber a importância desses grupos sociais, dessas instituições políticas. Beleza? Só que aí, observamos que a sociedade romana, revisando um pouquinho o vídeo anterior, ela é composta por quê? Ela é composta por patrícios, plebeus, clientes e escravos. Fechou? Ótimo. Dentro dessa composição, eu vou ter então, durante a República Romana, nesse momento, uma disputa entre patrícios e plebeus. Disputa de quê? De direitos. Em resumo, os patrícios tinham tudo e os plebeus tinham nada. Simples assim. Os patrícios tinham vantagens tais como grande propriedade de terra, possuíam gado, os patrícios tinham grande quantidade de escravos, tinham propriedades, tinham direitos políticos, controlavam a política romana. E os plebeus? Os plebeus eram a maioria, pagavam altos impostos, serviam ao exército, e aí Roma depende desse exército para se tornar forte, não podiam exercer cargos importantes. O casamento entre patrícios e plebeus era proibido, e se não pagasse suas dívidas, se tornavam o quê? Escravos. Só que chega no momento que os plebeus começam a tomar consciência do seu papel. E ao tomar consciência, os plebeus em 494 anos antes de Cristo abandonam Roma e foram para o chamado Monte Sagrado. Na história esse episódio é chamado de quê? Revolta do Monte Sagrado, onde os plebeus fundaram aí uma cidade de plebeus, chamada de Urbe Plebeia. Beleza? A classe patrícia ficou completamente assustada e enviou então Menélio Agripa para negociar a volta dos plebeus. Diante disso, Roma não podia dispensar a força deles no exército. Precisava dos plebeus. É aí que é a consciência de classe. Os plebeus perceberam que eram importantes para os patrícios. Através de uma longa luta, os plebeus foram conseguindo gradativamente modificações e conseguindo leis que pudessem beneficiar eles. Entre as conquistas dos plebeus, nós temos aí a criação de um tribuno, que nós chamamos tribunos da plebe. O tribuno da plebe, criado em 494 a.C., de direito de eleger assembleias populares e seus próprios magistrados, os plebeus. Podiam vetar as decisões magistradas e do Senado caso prejudicasse quem? A plebe. É uma conquista dos plebeus. Diante disso, a lei em Roma até então era uma lei baseada no costume, na tradição, que nós chamamos de direito consuetudinário. Nesse momento, essa lei romana vai mudar. Vai sair do oral e vai se tornar escrita. É que nós falamos de criação da lei das 12 tábuas.
grande contribuição cultural no campo do direito dos romanos. A Lei das 12 Tábuas, criada em 450 a.C., vai ser leis escritas defendendo a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus. E uma outra lei, a chamada Lei da Canuleia, em 445 a.C., onde vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. Não vai melhorar economicamente, mas vai buscar acabar com a desigualdade política. Patrícios e plebeus agora não podem se casar, mas economicamente a diferença continua. Lei Licínio e Céstio, de 367, onde anulava todo tipo de escravidão que era sobre dívidas. Então o plebeu deixou de ser escravo por dívidas. Galera, as instituições romanas, Senado, magistraturas, durante essa primeira parte da República, eu tenho então o quê? Guerras dos plebeus da revolta do Monte Sagrado e, é claro, conquista deles. Tribuno da Plebe, Lei das 12 Tábuas, Lei da Canuleia e Lei da Licínia. Beleza? E hoje foi só isso. Porque essa é a primeira parte da República Romana. No próximo encontro, iremos falar sobre a expansão territorial de Roma. E iremos começar a falar como é que Roma se tornou realmente um grande império durante o período republicano. Se você gostou do vídeo, gostou dessa aula, ative o sininho, inscreva-se no canal, compartilhe. Até o próximo encontro. Fui!